Muito boa noite, boa noite, boa noite, muito boa noite. Estamos aqui na nossa primeira segunda-feira do ano, segunda-feira, dia 6 de janeiro. Nosso programa Os Caminhos de Paulo. Sejam muito bem-vindos. Programa de número 26. Primeiro programa de 2025. 6 de janeiro de 2025. Sejam muito bem-vindos. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos queridos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, sempre presentes conosco, gratidão aos nossos anjos guardiões, gratidão a todos os irmãos que são conduzidos até aqui a esse momento de evangelização, momento de estudos, momento de trabalho, momento de oração, momento de introspecção, momento de estudos, de reflexão profunda dos textos do Evangelho, das cartas de Paulo e conexão com o nosso Evangelho, conexão com o Evangelho de Jesus, para que possamos aprender um pouco mais. Gratidão. Gratidão, gratidão por estarmos aqui, gratidão por essa segunda-feira, gratidão por darmos início a mais um ciclo, o ciclo de 2025, né? Mais um ano para que nós possamos trabalhar fortemente, para que nós possamos realmente nos entregarmos ao processo evolutivo, não é? Nosso programa, Os Caminhos de Paulo, tem esse objetivo, tem essa intenção, aprimorarmos espiritualmente, fortalecermos espiritualmente, moralmente, olhar para os nossos comportamentos e trabalharmos em função de estarmos mais fortalecidos para que a gente possa vencer as nossas provas, as nossas expiações, as nossas dificuldades. Por meio das cartas de Paulo, por meio da vivência de Paulo apóstolo, por meio das cartas que ele escreve, então, às várias comunidades, nós irmos compreendendo um pouco mais a dificuldade daquelas comunidades, compreendendo um pouco mais as colocações de Paulo, para que a gente possa trazer para a nossa vivência, para a nossa existência, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, e a gente poder, com Paulo, então, aprendermos um pouco mais, aprendermos a termos mais discernimento, a termos mais compreensão, a termos mais fortaleza, acreditarmos mais naquilo que nós devemos acreditar, nos fortalecermos efetivamente para que a gente possa vencer as nossas ilusões, vencer as nossas provas, as nossas expiações, as dificuldades, os desafios que nós temos no nosso dia a dia. Trabalhar a reforma íntima, trabalhar o autoconhecimento, trabalharmos o conhecimento da palavra, o conhecimento do Evangelho, tudo isso nos convida a estarmos mais fortes para que a gente possa vencer a nossa jornada de evolução espiritual. E é justamente aí onde nós encontramos um dos maiores conflitos da humanidade, que é justamente esse exercício, e que Paulo nos convida,
que é o exercício de trabalharmos o nosso autoconhecimento. O exercício de nós entendermos verdadeiramente o que é a lei divina. Entendermos e compreendermos de maneira clara e transparente o que nós devemos fazer, qual seria a prática diante de todas as dificuldades que nós temos. Por que nós então sofremos demasiadamente ainda, não é? Então, esse é o nosso grande conflito. No programa passado, no programa 25, de segunda-feira passada, nós fizemos aqui em cima de um questionamento, nós fizemos aqui uma reflexão profunda, introduzindo as duas cartas aos Coríntios, que são as cartas que nós estamos estudando agora, a carta de Paulo aos Coríntios, as duas cartas que foram escritas. Então, no programa passado, nós fizemos uma reflexão profunda em torno de um questionamento que Paulo nos faz, que é se nós estamos dispostos a gravitar, a estarmos em torno do eixo chamado de unidade divina. Entendendo que só assim, entendendo que somente assim, somente se nós decidimos gravitar em torno de Deus, gravitar em torno do Evangelho, gravitar em torno do nosso Mestre Jesus, nós acompanharmos Ele como modelo guia, nós exercitarmos a lei divina em nosso coração, praticarmos o nosso livre-arbítrio com base na lei divina, somente assim, nos afastando do outro eixo, que é o eixo chamado de o eu inferior, que é o eixo onde o núcleo é o ego, somente fazendo isso, somente afastando desse eixo, que é o ego, e nos aproximando do eixo, que é do outro eixo, que é o eixo onde o núcleo é o Criador. Então, só nos afastando do ego e nos aproximando do Criador, nós vamos conseguir verdadeiramente evoluir de maneira a termos contentamento e satisfação no nosso processo evolutivo. De qualquer maneira, é importante a gente entender isso, de qualquer maneira nós estaremos evoluindo. De qualquer maneira. Nós não deixamos de evoluir. A lei do progresso, ela é uma lei onde todos nós compartilhamos dessa lei. Todos. Toda a humanidade, todo ser vivo. O próprio planeta Terra. O próprio planeta Terra passa pelo processo de evolução também. Então todo o planeta Terra, todo ser vivo, toda a humanidade passa pelo processo de evolução. Então a lei do progresso é uma lei instalada em todo esse universo, em todo esse movimento. Todos nós estamos evoluindo. No entanto, quando eu me afasto do eixo do ego e me aproximo do eixo do Criador, eu tenho um processo evolutivo mais salutar para o meu espírito e não para a matéria. Eu tenho uma satisfação, eu tenho uma plenitude maior. Eu alcanço um estado de plenitude que traz ao meu espírito uma satisfação maior. Não significa que as coisas sejam fáceis, mas nós nos tornamos mais lúcidos, aproximando desse eixo, aproximando do eixo do Criador, nós nos tornamos pessoas mais lúcidas,
mais despertas, com mais entendimento, nós conseguimos enfrentar os nossos desafios, as nossas montanhas, os nossos problemas, enfrentar as nossas provas e expiações de maneira mais fortalecida espiritualmente. Do contrário, se nós estamos vivenciando o eixo chamado eixo do ego, nós teremos mais sofrimento. Se nós estivermos próximos ao eixo do ego, nós teremos mais desafios. Nós teremos mais conflitos, nós teremos mais dificuldade, nós não teremos o entendimento suficiente, nós viveremos numa ilusão. O eixo chamado eixo do ego, ele é um eixo que nos promove mais a ilusões, vivenciar as nossas imperfeições, nós estaremos próximos mais às nossas imperfeições do que a nossa satisfação, a nosso fortalecimento. Então, é claro assim, é simples e nítido dessa forma. Se estivermos orientados mais pelo ego, nós viveremos ilusão. Tudo é ilusão na nossa vida. Tudo é ilusão. O ego nos traz o orgulho, nos traz a vaidade, nos traz a teimosia, nos traz a inveja, nos traz a impaciência, a ausência de temperamento, a milindre. Se nós estivermos próximos ao ego, nós vamos viver em plena ilusão. Já se nós nos aproximarmos do eixo que é o Criador, que é a lei divina, que é a lei do amor, que é a lei do amor pleno, da caridade, nós estaremos mais lúcidos, mais despertos, mais fortalecidos espiritualmente para enfrentar as dificuldades e os problemas, e nós conseguimos mais agilidade, nós conseguimos um melhor desempenho para enfrentar as nossas provas e as nossas expiações. É simples assim. E Paulo nos traz isso nas suas cartas, principalmente agora nas cartas de Coríntios, essa maneira de olharmos para dentro de nós mesmos e buscarmos em nós o espírito mais do que a materialidade. Em nossos comportamentos, acreditarmos mais naquilo que nós... acreditarmos mais na lei divina do que nas ilusões. Agora, esse é o nosso desafio, esse é o nosso conflito interno, esse é o nosso desafio, é vencer esse conflito, abandonar o ego e nos apoiarmos no Criador. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa... Isso é o que nos acompanha a todo instante na nossa vida. A todo momento, em nossa vida, em nossa existência, nós estamos entre um e outro. As nossas decisões, as nossas escolhas, o que nós fazemos ou deixamos de fazer, nas nossas relações humanas, no nosso trabalho, na nossa família, na escola, com os amigos, as decisões de vida, os projetos para o novo ano, 2025, por exemplo. Talvez você tenha escrito aí alguns objetivos, alguns projetos, algumas metas a serem alcançadas. Dê uma olhada para suas metas, dê uma olhada para os seus objetivos. Verifique lá se os seus valores, se a sua hierarquia de valores estão conectadas mais à espiritualidade ou mais à materialidade. O que você está buscando para 2025? 2025 você está buscando mais ter e ser? Ou 2025 você está buscando mais
conhecer-se, para você se fortalecer nessa jornada de evolução espiritual. Dê uma olhada lá para os seus objetivos, dê uma olhada lá para essa estrutura, não é? Do que você combinou para você. Enquanto nós estivermos buscando mais ser e ter, nós estamos mais conectados ao ego e ao orgulho. O orgulho tem a ver com o verbo ser e o ego tem a ver com o verbo ter. Não é? Então, é importante nós olharmos para essas circunstâncias na nossa vida, porque a todo momento a gente enfrenta isso. A todo momento, a toda escolha, a toda decisão que eu tenho que tomar na minha vida, nós estamos entre tomar as decisões com base no autoconhecimento, tomarmos as decisões com base naquilo que eu acredito de verdade, na minha espiritualidade, no Evangelho, estarmos mais conectados na lei do amor, ou estamos mais conectados no ego, no eu inferior. Basta fazermos uma análise, basta você fazer uma análise dos sofrimentos que você tem diariamente. Basta você fazer uma análise naquilo que você pensa. Como que é a sua forma de pensar? Pense no que você pensa. Procure observar lá, procure ter nitidez a respeito dos seus pensamentos. Como é que funciona a sua forma de pensar? Você vai observar que muito disso, da sua forma de pensar, do seu jeito de pensar nas questões da sua vida, no seu dia a dia, estão conectadas ao ego, ao orgulho, à vaidade. Muito disso está conectado às nossas ilusões. Muito, 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 muito. E quanto mais orgulhoso eu estou, mais frustrado eu fico. Quanto mais frustrado eu fico, mais ansioso eu me torno. Quanto mais ansioso, mais depressivo. Quanto mais depressivo, mais introspectivo, mais sozinho, mais doente. É infalível essa equação. Essa equação ela é infalível. Quanto mais orgulhoso estou, mais frustrado eu fico. Então olhe para as suas frustrações. Olhe para as suas frustrações. Passa a entender como é que você funciona. Comece a observar essas questões em você mesmo, para que você possa efetivamente tomar as rédeas do seu aprendizado, da sua evolução. E Paulo vem chamando a atenção na carta aos Coríntios, a primeira carta, justamente para para elementos importantes como esses que nós estamos colocando aqui agora. O capítulo 1 e o capítulo 2 vem chamando muito essa atenção, vem chamando a atenção daquela comunidade por esses conflitos internos que eles vão apresentando a Paulo. Primeiro, um dos primeiros elementos importantes que a gente pode observar no capítulo 1 é o nível de conhecimento que aquela comunidade possuía do Evangelho e a dificuldade de entender aquele Evangelho, entender aquelas palavras, entender aquela linguagem que Jesus utilizou no processo de ensinamento dele. Qual é a linguagem de amor que Jesus coloca para aquela comunidade quando ele morre na cruz? Que linguagem é essa? É uma linguagem que até hoje é considerada uma linguagem, uma loucura. Os seus próprios discípulos, quando isso acontece, muitos deles não entendem perfeitamente aquela linguagem que o Mestre Jesus utiliza.
que é a linguagem do amor, que é a linguagem da entrega, que é a linguagem de que primeiro o outro, depois eu. A linguagem do perdão, a linguagem do amar ao inimigo. A linguagem de eu não preciso da materialidade, eu preciso de entender o espírito. Eu preciso de vivenciar a espiritualidade, não a materialidade. É uma linguagem que eles não conseguiam entender. E até hoje, e até então, até hoje nós temos essa dificuldade. Até hoje nós apresentamos essa dificuldade de entender isso, que nós conseguimos aceitar mais, nós conseguimos entender mais aquilo que nós enxergamos do que aquilo que nós sentimos. Muitos de nós ainda não conseguem entender que Deus existe dentro de nós. Que nós devemos utilizar uma visão mais espiritualista do que uma visão mais materialista. Nós temos ainda dificuldade de entender a caridade. Nós temos dificuldade de entender que a caridade moral ela é mais importante do que a caridade material. Mais importante por quê? Porque ela parte dos nossos pensamentos. Nós, da doutrina espírita, ainda existem muitos espiritistas, existem ainda muitos espiritistas, mesmo dentro da doutrina espírita, que não conseguem entender ainda, que não conseguem educar os seus pensamentos. Não conseguem ainda pensar no que pensa. Não conseguem entender que nós nos conectamos com os nossos irmãos espirituais pela nossa forma de pensar. Que a conexão com todos os nossos irmãos, com o mundo espiritual, é por meio da forma de pensar. A grande maioria ainda não entende isso. Não consegue ainda conceber isso de maneira verdadeira. Ou seja, lá naquela comunidade de Corinto, ainda se acreditava muito na idolatria. Idolatravam-se deuses. Lá em Corinto, principalmente, idolatrava ainda a deusa Afrodite, que é a deusa, né, do prazer. Então, no capítulo 1, a gente pode observar muito dessas conversas, muito dessas colocações de Paulo, chamando a atenção justamente daquela comunidade para que eles possam acreditar neles mesmos, acreditar no que eles estão lendo, acreditar no que eles estão estudando, acreditar e confiar no Evangelho, obter esse entendimento através da espiritualidade, através do que eles já tinham visto, inclusive, acreditar no que Paulo já tinha colocado para eles em termos de comportamento. E todo esse conflito e toda essa dificuldade nós ainda temos, nós ainda encontramos isso no nosso dia a dia. Nós encontramos isso em nosso comportamento. Um dos versículos chaves aqui do capítulo 1 é o versículo 9, onde um pouco antes, Paulo vem chamando a atenção, vem dizendo assim, no versículo 7, ele vem colocando assim, de maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de vosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele coloca para eles que todos lá da comunidade já têm o que precisa. Basta agir. Basta que eles coloquem em prática. O versículo 8 ele diz assim, o qual vos confirmará também até o fim, para seres irrepreensíveis no dia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, chamando a atenção deles que isso já foi entregue por Jesus Cristo a eles. E no versículo 9, então, o versículo que nos chama muita atenção. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho. Então, olha só, mostrando para eles, né, que o nosso Mestre Jesus, que o Cristo Jesus teve na terra,
viveu na terra, mostrou para os homens que aquilo que ele pregava era possível, pois ele mesmo fez parte de toda a comunidade, ele ensinou com as suas próprias atitudes, com os seus próprios atos, e ele cumpriu com o propósito dele. Ele demonstrou toda a sua força a partir das suas atitudes. Então isso é fato, não é simplesmente uma história, principalmente para aquela comunidade. Essa carta é escrita na metade do primeiro século, não é? Então, o Mestre Jesus morre aos 33 anos, essa carta foi escrita aos 55 anos. Então, 20 anos depois da morte de Jesus Cristo, ainda tinha essas dificuldades, né? A comunidade de Corinto ainda passava por essas dificuldades. Mas aquela comunidade que tinha sido criada por Paulo, por isso todo o carinho que Paulo tem pelos coríntios, né? É a primeira comunidade que Paulo cria, é a comunidade onde é o berço da Abigail, que foi a sua noiva, do Estevão, né? Que é o seu protetor, o seu mentor espiritual, né? Depois de ter sido condenado e apedrejado por Saulo, né? Naquela época, Estevão depois vem a ser o seu mentor espiritual, né? Então todo esse carinho que Paulo tem por Corinto, então dizendo para eles, olha, vocês já têm tudo que precisa. Quando eu estive com vocês aí, nós aprendemos tudo isso. Vocês já têm tudo que precisa. E nós? Nós conseguimos ouvir Paulo dizendo isso para nós. Nós temos tudo que nós precisamos. E por que ainda nós não conseguimos avançar nesse processo evolutivo, avançar nessa plenitude que nós precisamos, espiritual que nós precisamos de avançar? Por causa das nossas ilusões, por causa ainda das nossas imperfeições, por causa ainda das nossas más paixões, por causa ainda do nosso eixo, né? Nós ainda gravitamos em torno de um eixo que não é o eixo do Pai. Nós nos recorremos ao Pai quando nos é conveniente. Lá no capítulo 2, daqui a pouco nós vamos verificar isso, né? No capítulo 2 a gente pode perceber, né, essa questão. A gente corre atrás quando nós estamos nos nossos momentos de dificuldade, não é? Que é momento efetivamente da prece, nós ainda não conseguimos entender esse movimento. Então, aqui no capítulo 1 a gente pode perceber né, Paulo então chamando a atenção dessa comunidade para esse entendimento profundo da posição em que eles deveriam estar, não é? Depois outro versículo que nos chama a atenção é o versículo 19. E pouco antes, Paulo vem dizendo assim: dou graças a Deus porque a nenhum de vós batizei, senão a Crispo e a Gaio, para que ninguém diga que fostes batizado em meu nome. E batizei também a família de Estéfanas, além destes não sei se batizei outro algum, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, e não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã, porque a palavra de Cristo é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Versículo 19. Porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Ou seja, a força
a sabedoria, o discernimento, a inteligência está no espírito e não no ser humano. Está na alma, no espírito e não na matéria. Então, não adianta buscarmos o entendimento naquilo que é material, mas sim naquilo que é espiritual, naquilo que nós trazemos dentro de nós. A gente tem dito muito aqui nos nossos programas, né? Eu tenho brincado aqui, colocado aqui nos nossos programas, que nós temos 2 aplicativos instalados em nós desde a nossa criação. O primeiro aplicativo é o livre-arbítrio e o segundo aplicativo é a lei divina, é a lei do bem. Todos nós temos o livre-arbítrio, todos nós temos a lei do bem, todos nós sabemos da lei do bem. Toda a humanidade sabe, todo ser vivo sabe. Mas muitos ainda não conseguem utilizá-la da maneira que precisa, da maneira efetiva, da maneira de que realmente precisa de acontecer, não é? Nós temos essa dificuldade perene em nossas atitudes para reconhecermos isso em nossa existência. Então, Paulo chama a atenção aqui no primeiro capítulo da primeira carta aos Coríntios. Ele vem fazendo essas colocações, chamando a atenção para esse conflito interno de comportamento, de que eles devem estar mais conectados à lei divina que eles aprenderam do que a lei material que eles vêm trazendo com eles durante toda a sua existência. Acreditar na fidelidade do Pai, na fidelidade do Mestre Jesus, acreditar no que eles estão aprendendo de verdade e eles praticarem aquilo que aprendem. E não só porque os outros dizem, não só porque os outros falam, mas eles precisam de vivenciar, de viver aquilo. E isso nós podemos aprender conosco. Nós também não devemos fazer só de maneira conveniente, mas fazermos de maneira a acreditarmos nisso. É fácil? Não. É desafiador, claro que é. Por isso nós estamos aqui. E é por isso nós estamos aqui. Nós estamos aqui para aprender isso, para termos essa consciência do que nós precisamos de vivenciar em nossas vidas. Toda a humanidade está nesse processo. Todos nós estamos no processo de aprendizado. Todos nós estamos no processo de provas e expiações. O próprio planeta Terra vem passando por isso. O que é importante? Trabalharmos o nosso autoconhecimento, termos o entendimento disso, nos envolvermos com as colocações do Evangelho, não é? Com esse manual de conduta que é o Evangelho para nós, e nós buscarmos exercitar isso. Exercitar a partir da nossa forma de pensar e efetivamente nas nossas atitudes. Vencermos as nossas próprias crenças. A nossa grande dificuldade, a grande dificuldade que nós temos de sair de um eixo, que é o eixo do ego, para o eixo do Criador, a nossa grande dificuldade, ela está baseada nas nossas crenças, naquilo em que eu acredito, naquilo em que eu cresci aprendendo. Então nós precisamos de primeiro vencer a nós mesmos, vencer as nossas crenças, para depois avançarmos na direção daquilo que a gente precisa avançar, que é acreditar efetivamente na lei divina. No capítulo 2,
da primeira carta aos Coríntios, quais os elementos importantes aqui que nós encontramos no capítulo 2? Um elemento extremamente importante é a dificuldade que nós temos de encontrar sentido nas coisas do coração. Muitas vezes as nossas decisões, as nossas escolhas, na nossa jornada, a nossa caminhada, ela tem mais como base as coisas, como a gente estava dizendo agora há pouco, a materialidade. Muito mais do que as coisas do coração, não é? Nós agirmos mais com o coração é mais difícil do que agirmos com a razão. E sempre quando nós agimos mais com a razão, nós nos tornamos pessoas mais frias e nós temos mais dificuldade, porque logicamente, não é? Quando nós pensamos de maneira lógica, a lógica nos apresenta que se o meu entendimento a respeito de um determinado conceito é eu espero que o outro, logicamente, tenha o mesmo entendimento que eu tenho. Nós esperamos, isso é uma falácia, nós esperamos que as outras pessoas das nossas relações pensem da forma que eu penso. Nós olhamos para o mundo e enxergamos o mundo e penso que o mundo deve ser na forma em que eu penso. Então eu espero do mundo, da vida, das pessoas, das circunstâncias, de que elas tenham as mesmas atitudes que eu, ou que pensem da mesma maneira que eu. E isso não acontece. Não é assim nas relações. Os seres humanos são pessoas únicas. São pessoas únicas. Todos nós, seres humanos, nós somos pessoas emocionais. Não emotivos, emocionais. Nós somos seres emocionais. Nós vivemos, nós escolhemos, decidimos, temos as nossas atitudes, agimos de acordo com as nossas emoções. Nós sempre agimos a partir das nossas emoções. Nós agimos a partir daquilo que eu penso, a partir das minhas crenças, a partir da minha forma de pensar, que é construída a partir das minhas crenças. Nós agimos, nós temos os nossos comportamentos, geramos os nossos resultados. E cada um de nós é de um jeito. Cada um dos seres humanos é de uma forma. Não adianta eu esperar do outro aquilo que eu penso, aquilo que eu quero. Não adianta eu esperar do outro. Não adianta eu esperar do outro aquilo que eu penso. Não adianta eu querer que o outro enxergue o mundo da forma que eu enxergo, que eu vejo. Não adianta eu querer que o outro ouça aquilo que eu ouço. Não tem como outra pessoa interpretar uma determinada situação da forma que eu interpreto. Por quê? Porque somos seres diferentes. Então, por isso essa dificuldade que nós temos de encontrarmos sentido nas coisas do coração. Nós temos uma dificuldade enorme de entender isso. Quando o nosso Mestre Jesus coloca para nós, em termos comportamentais, quando ele coloca para nós amar a Deus sobre todas as coisas,
Amar ao próximo como a ti mesmo. Amar os seus inimigos. Fazer ao outro aquilo que você quer que faça com você. Ter caridade. O que é caridade? Bondade de coração, aceitar as dificuldades do outro e perdoe as ofensas. Então, aquilo que você se sentiu ofendido, perdoa. Simplesmente perdoa, sem julgamento. Não julgueis, porque senão será julgado. Não coloqueis a candeia debaixo do alqueire. Esteja disposto ao trabalho, porque nós somos os trabalhadores da última hora. Bem-aventurados os mansos de coração. Bem-aventurados aqueles que têm paciência. Haja com caridade, pense com caridade. Ame de verdade. Lá no capítulo 13 da primeira carta aos Coríntios, eu posso falar a língua dos anjos, eu posso ter todas as competências que existam no mundo, eu posso ter todos os dons, eu posso ter todos os recursos da terra, se eu não tiver amor, nada adianta. E para nós ainda é difícil, nós termos esse entendimento. Colocar sentido nas coisas do coração. Um dos elementos mais importantes aqui do capítulo 2. O mau hábito de não acreditarmos naquilo que nós não vemos, a dificuldade da fé. Nós temos dificuldade em ter fé. A fé vigorosa, a fé fortalecedora, a fé verdadeira. Por quê? Por causa das nossas crenças. Fé, na sua concepção, é confiar. Confiar naquilo que você não vê. Confiar naquilo que não aconteceu ainda. Você acreditar de tal forma que você crie na sua forma de pensar aquilo que você quer. E ela não está ainda, você não conseguiu palpar, você não conseguiu pegar, você não conseguiu tocar. Nós temos essa dificuldade. Se temos dificuldade em fazer sentido nas coisas do coração, imagina ter fé. Nós temos muito essa dificuldade. Paulo chama atenção aqui no capítulo 2 para essa dificuldade que as pessoas têm. A dificuldade de acreditar, de ter fé, de confiar na palavra do Pai, de confiar no Evangelho de Jesus. De acreditar que a linguagem que acreditar na linguagem que Jesus utilizou por meio do nosso Pai, Deus, a linguagem que ele utilizou, que é a linguagem da cruz. Vocês já pararam para pensar como é difícil, como é desafiador nós acreditarmos na linguagem da cruz? A linguagem da cruz, para nós, é a linguagem mais difícil que existe. É difícil para nós, é desafiador para nós olhar para a cruz e entender de maneira profunda que aquele ser morreu, se entregou nesse processo de flagelo, de sacrifício, de ser morto na cruz como um bandido, crucificado. E ele fez isso por amor. Quanto que isso é difícil para nós ainda entender. É extremamente desafiador para nós entendermos essa linguagem. É extremamente desafiador isso. Nós queremos decidir pelos outros, nós queremos decidir pela vida dos outros. Nós queremos, ao invés de nos entregarmos ao processo, nós queremos decidir. Versículo 12 do capítulo 2. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus.
E o versículo 16: porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É desafiador nós termos esse discernimento de entender que nós temos a mente de Cristo. Que todos nós temos a mente de Cristo. Então olha quanta coisa interessante, quanta coisa importante, né? Aquela comunidade de Corinto em 55 depois de Cristo. As dificuldades comportamentais que eles tinham, nós ainda trazemos as mesmas dificuldades, as mesmas intempéries. Nós ainda trazemos o mesmo flagelo humano, que são as más paixões, que são as nossas ilusões. Nós ainda acreditamos nessas ilusões. Nós ainda acreditamos nesse processo ilusório. Gostaria de trazer para vocês aqui um dos comentários de Emmanuel, comentários que ele faz da carta aos Coríntios, perdão. O último versículo, que é o versículo 16, esse que eu acabei de ler para vocês. Nós, porém, temos o pensamento de Cristo, nós temos a mente de Cristo. Emmanuel traz assim: para qualquer de nós chega o minuto das grandes excitações. Trabalhamos por tempo enorme no encalço de determinada realização e eis que, de chofre, todo o nosso esforço parece perdido. Buscávamos diretrizes no exemplo de alguém que aceitávamos como possuindo bastante virtude para guiar-nos à vida, e esse alguém falha desastradamente no instante preciso em que mais lhe requisitamos as luzes. Contávamos com certos recursos para o atendimento a compromissos diversos, e esses recursos como que se evaporam, deixando-nos amarguradamente frustrados. Retínhamos elementos valiosos que nos garantiam segurança e tranquilidade, e por circunstâncias inelutáveis, nos vemos privados deles, largados à prova, sem alegria e sem direção. Todos nós somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Quantos de nós, fazemos algumas escolhas, tomamos algumas decisões com base na fragilidade da materialidade. A materialidade é muito frágil. Tudo que é material é muito frágil. Tudo que é material, tudo que a gente espera na materialidade é muito frágil. Isso passa, isso vai embora, isso acaba. Nós, seres humanos, nós vamos acabar. Daqui a pouco acaba. Nós ainda somos muito presos a isso. Tudo isso acaba. O que não acaba é o espírito. O que não acaba é a alma. Nós ainda perpetuaremos ainda milhões de anos a fio. Nós estamos num processo evolutivo, somos espíritos milenares, somos antigos,
viemos aprendendo, estamos aqui ainda para continuar aprendendo, ou em missão, e ainda vamos continuar muito pela frente ainda. Nós ainda vamos trabalhar muito o autoconhecimento e ainda vamos trabalhar muito pela frente ainda. Ainda não sabemos por quantas encarnações ainda viveremos. A questão é, nesta encarnação, quanto mais breve nós entendermos que nós precisamos de nos conectarmos ao eixo do Criador, abandonar essas ilusões materialistas, enquanto nós não entendermos isso, ainda viveremos momentos de muita incerteza. Todos somos surpreendidos pelo dia nublado de incerteza em que nos reconhecemos perplexos. Por dentro, ansiedade. Por fora, consternação. Não nos sintamos, porém, sozinhos. Dispomos da mente de Cristo, o divino mestre da alma. Roguemos a Jesus, que é o caminho e sustento. A hora da incerteza é, sobretudo, a hora da prece. Quando a sombra chega, é o momento de fazer luz. Tenhamos sempre esse entendimento. Primeiro, precisamos de acreditar em nós. Segundo, nós só conseguiremos exercitar a fé genuína, a fé verdadeira, a fé fortalecida, se trabalharmos as nossas crenças. Terceiro, entendamos de uma vez por todas, ou então busquemos entender de uma vez por todas, de maneira profunda, a linguagem que Jesus utiliza, a linguagem da cruz. É necessário, é urgente que nós entendamos isso. A linguagem da cruz, ela é universal. Ela não é somente de maneira conveniente. Ela é universal. Ela é única. A linguagem da cruz é a linguagem do amor maior. Gratidão, gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos guias e mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, a todos os irmãos que foram convidados e encaminhados para esse momento de oração, de reflexão, de trabalho, para esse nosso projeto, Os Caminhos de Paulo. Gratidão por você que está aí nos acompanhando presencialmente. Gratidão pela Associação Espírita Cartas. Compartilhe esse programa. Compartilhe. Busque lá aqui no Instagram, no YouTube. Compartilhe, curta. Faça com que mais pessoas... Faça com que essas informações cheguem a mais pessoas para que a gente possa alcançar mais corações. Beijo no coração. Deus os abençoe. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar. Abençoe a sua semana. Fiquem com Deus, beijo no coração e até a próxima segunda-feira, ou então até mais tarde, às 21 horas, quando nós estamos então no próximo programa, que é o Homem Espírita. Gratidão, ótima reunião, obrigado, boa noite, beijo, fica com Deus, beijo no coração e até mais.